a paz do Senhor, amém? Se coloque de pé. Estamos não apenas para mais um culto, mas o culto de celebração ao Senhor, de honra e glória a Ele, que é todo merecedor. Se você veio essa noite aqui para adorar, agradecer o nome do Senhor, feche seus olhos. Convido você a começar a olhar nos olhos do Senhor essa noite e dizer para Ele: Senhor, eu vim aqui na Tua casa não para mais um culto, não para mais, Senhor, uma celebração. Todas as celebrações, Pai, são diferentes. Eu creio que essa não vai ser, oh Deus, não vai ser a mesma. Deus, vai ser diferente também, porque o Senhor já está aqui. O Senhor já está aqui antes mesmo de nós chegarmos. Oh Deus, nós agradecemos, Pai, pela manhã que se passou. Nós agradecemos, Pai amado, por todos os livramentos. Nós agradecemos, Senhor, oh Deus, que mesmo que pareça, Deus, que estamos confusos, perplexos, desanimados, Deus, mas o Senhor, Deus, sempre estava lá conosco, sempre nos, oh Senhor, sempre nos surpreende quanto à presença, quanto à doce voz. Ah, Senhor, todas as manhãs, Pai, o Senhor presenteia a nós, Pai, com a pintura no céu, Senhor, inexplicável. Oh Senhor, todos os seres, Pai, levantam e adoram o Teu nome, pois Tu és digno, Deus, de toda honra, de toda glória, de todo poder. E não é diferente conosco, Pai. E essa noite estamos aqui, Pai, para agradecer o Senhor por tudo que tens feito, por tudo, Senhor, que tens feito. Não somente, Deus, ó Senhor, estamos diante de Ti para pedir, mas para agradecer, porque um coração grato, Deus, ó Senhor, o Senhor se agrada. Então feche os seus olhos, continue falando isso ao Senhor, continue falando para Ele: Deus, eu vim aqui na Tua casa, ó Senhor, para Te agradecer, porque eu sei, Deus, que todas as outras coisas, Pai, o Senhor fará de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, em nome de Jesus. Assim será, Senhor, na nossa segunda, na nossa terça, na nossa quarta, na nossa quinta, na nossa sexta, no nosso sábado e até o domingo, Deus. As Tuas misericórdias, Deus, se renovam a cada manhã. Por isso, Deus, levantamos as nossas mãos essa noite, Senhor, para dizer, Pai, o quanto Tu és maravilhoso, o quanto Tu és santo, o quanto Tu és digno. Por isso, Deus, clamamos o Teu nome, Jesus. Por isso nós prostramos a Ti, Senhor. Por isso, Deus, nós declaramos: vem sobre nós, Senhor, vem o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e passeia no nosso meio. Santo Espírito de Deus, tens liberdade aqui, tens liberdade aqui. Se você crê nisso, aplauda o Senhor aí no seu lugar. Vamos louvar Ele. Aleluia, aleluia.
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançando, vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Obrigado, Senhor. Aplauda o Senhor. Faz barulho. Aleluia. 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 Vamos clamar esse nome que é todo poder. Jesus, Jesus, acima de qualquer outro nome. Aleluia. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade, amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clamo o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clamo o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Mas Senhor, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora, clamo Jesus. Nós clamamos esse nome é todo poder, santo, oh Deus, tu és majestoso, as trevas fogem quando ouço a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, é no nome de Jesus, Pai, que declaramos que uma fachada contra nós resistirá. Oh Senhor, os 7 caminhos fugirão, em nome de Jesus.
ser que vive se prostre a Ti, Pai. Todo ser, Pai. Oh Deus, Tu és santo, Tu és majestoso. O Senhor reina, nesse nome há poder. Meu querido, continue com seus olhos fechados. Ele está passeando aqui no nosso meio. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Senhor, abençoe a luz, abençoe a luz. Senhor, é santo. Eu me prostro aos Seus pés, eu me rendo a quem Tu és. Me aproximo em temor, atraído por Teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso.
santo tu és. Todo ser que respire, diga: santo, santo tu és. Junto com os anjos cantamos: santo, 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 santo. Era vacina nova. Digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda majestade. Tu és santo, o Senhor reina. Todo ser que respire se prostre a ti, aos seus pés, aos seus pés, aos seus pés, Senhor, aos seus pés. Oh, tu és santo, 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 tu és santo. Aquele que há, oh, que era e que há de vir, é o Senhor. Poderoso, poderoso, poderoso é. Santo, santo, santo é o Senhor. Poderoso, tu és santo. Corações sedentos, um clamor. Vem com tua chuva sobre a sequidão, prepara-nos e usa-nos. Dai os nossos corações na presença do Senhor. Santo
sopra em nós. Não queremos nada além da sua presença hoje aqui. Sopra em nós, Jesus. Oh, flua, Espírito de vida, vem. Nós clamamos, temos sede, temos fome por mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Oh, nós cremos, e junto com os anjos nós cantamos, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Junto com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Junto com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Com os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Os anjos cantamos, Santo, Santo, Santo. venceu a morte. Com os anjos, Santo, 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 com os anjos, com os anjos, Santo, Santo, Santo. poder, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder. Com os anjos,
vamos lá. Nessa noite eu quero trazer esse tema muito intencional para a igreja, e é uma palavra pastoral. Eu brinquei de manhã que chega a ser um culto de doutrina. E nós entendemos e somos leais e fiéis à direção que o Senhor tem nos dado. Queridos, a visão não se negocia, né? Nós não chegamos aqui e cada domingo, cada encontro nosso, nós temos uma direção. Agora nós vamos para cá, agora nós vamos para lá, agora vamos ficar, né? A Bíblia diz que se não há profecia, se não há palavra profética, se não há uma direção, a igreja se corrompe, a igreja se perde. Nós precisamos de direção, né? E essa direção é a palavra de Deus. Quando nós falamos de visão, a visão é inegociável, e a visão precisa ser trazida sempre, porque como diz o pastor Rick Warren, a visão vaza, né? A visão vaza. Então nós precisamos trazer sempre, e eu como pastor da casa, com uma palavra pastoral, eu quero dizer para você que pastorear uns aos outros, isso é um conceito muito antigo, não é de agora, não é? Então isso é bíblico, isso é legítimo, mas infelizmente não muito praticado em alguns lugares, em algumas igrejas. Essa questão de pastoreio mútuo é negligenciado, porque eu entendo, queridos, como diz o pastor Paulo Borges, ele diz o seguinte, que a igreja não é um encontro só de ovelhas, mas é um encontro de pastores. E pastores não é no sentido de título, no sentido de dons de governo, mas é do chamado que o próprio Cristo nos ensinou: vão e façam discípulos de todas as nações. E se eu não obedecer esse ide, eu estou sendo negligente. E ai de nós em não obedecer algo que o próprio Cristo ensinou e estabeleceu para continuarmos a sua obra aqui na terra. Então não é simplesmente, Jesus disse, vão e inaugurem mais um ministério para fazer discípulo. Não é isso. Jesus disse, só terá efetividade, a igreja só se desenvolverá quando eu me tornar um discípulo primeiro, para gerar discípulos. Isso é o mandamento de Cristo. Então, antigamente nós víamos, que eu peguei a época, nós fomos chamados para o ministério, 2003, nós começamos o ministério, mas fomos ali em 2005, consagrados pastores, separados para o ministério, 8 de abril de 2005. Desde então, já em 2003, final de 2002, eu já estava ali na atividade, deixei meu trabalho, fui trabalhar aqui na cidade de Jardim, na Rua dos Cactos, né, com uma associação, e ali eu desenvolvi, comecei a desenvolver o meu ministério, o meu chamado. E é interessante, queridos, que foi muito claro, não é, o chamado para a minha vida em relação daquilo que eu queria fazer, mas Deus foi trazendo clareza, trazendo propósito, né, encaixando todas as coisas. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando eu chegava na igreja, eu e minha esposa, nós não tínhamos carro, então nós íamos da Nova Americana, onde nós morávamos, num prédio, num apartamento na Nova Americana, e íamos e subíamos a Abdunajara inteira, e subíamos aquela subida da rua da cidade de Jardim, nós íamos a pé, porque não tínhamos carro até então, e a minha esposa com uma rasteirinha, com uma sacolinha do mercado, com o salto, e eu chegava encharcado com a camisa que eu ia, com a roupa que eu ia, que tinha 2, 3 camisas só, e eu chegava no ventilador, a primeira coisa que eu fazia era abrir a porta da igreja, ligar o ventilador, ficava na frente do ventilador para secar a camisa, que é de tão molhado que eu chegava,
a gente limpava a igreja, arrumava as cadeiras, arrumava o cultinho, uma salinha pequenininha que tinha, e a gente preparava a igreja para o culto acontecer. Então eu chegava 1 hora antes, saía uma hora e pouco depois, ficava com o molho da chave na minha mão. E aí está tudo bem. Mas à medida que a igreja foi desenvolvendo, foi crescendo, gente, as coisas mudam. E glória a Deus que mudam. Então, mais atrás ainda, a igreja tinha expectativa de que apenas o pastor, a qual Deus incumbiu, a qual Deus deu essa vocação, cuidasse de todo o rebanho. Queridos, mas a grande questão é que a igreja, ela não se desenvolve quando há centralidade. Quanto menos centralidade temos, mais nós teremos gente que vai desenvolver os seus dons e vai ajudar no crescimento, no desenvolvimento da igreja. Isso é bíblico. Porque quando a igreja cresce, desenvolve, nós então precisamos ter novas estratégias. Nós precisamos ter novos modelos. A essência não muda, a palavra é imutável, a ordem precisa ter ordem, decência, tudo pelo Espírito. Mas precisamos ser assertivos. Por exemplo, vou te contar um exemplo. Na Bíblia, quando Moisés recebeu a incumbência ali de levar o povo à terra prometida, a qual pela mesma terra ele não entrou, Deus deu a incumbência para ele, o chamado para ele, para libertar o povo. Muito bem. Só que chegou um determinado momento que o seu sogro Jetro disse: Moisés, você está se acabando, você vai ter um problema sério de saúde, porque olha só a multidão que você tem para conduzir. Então faz o seguinte, filho, separa em grupo, levanta homens aí comprometidos, homens cheios de espírito, homens tementes ao Senhor, para você montar a sua liderança. E o princípio de delegar, função, delegar. E foi exatamente o que ele fez, que deu um alívio. O problema é que ainda tem gente que acha que pode fazer tudo sozinho. Queridos, eu falo aqui para a minha liderança, para os pastores, eu perdi a mão, porque eu era uma pessoa centralizadora. Eu era uma pessoa que eu queria do jeito que eu tinha que ser, que eu achava que tinha que ser. Só que quando nós abrimos mão e dizemos: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, mas agora nós entendemos que quanto mais eu delego, que quanto mais eu ensino, quanto mais eu empodero as pessoas, mais elas vão crescer. Sabe por quê? Porque o teu crescimento é o meu alívio, e agrada o coração de Deus. Não adianta nós nos centralizarmos, sermos centralizadores, isso não agrada o coração de Deus. Isso foi no Antigo Testamento. Quer ver no Novo Testamento? Quando nós vemos o próprio Jesus separando 12. Depois, lá na frente, quando nós vemos em Atos, quando a igreja recebe o poder do Espírito, é enviada, lá na frente, Lucas também, Lucas 9, 10, fala do envio dos discípulos, dos 72, que iam de 2 em 2 nas casas, falando do reino de Deus, preparando o caminho para Cristo. Isso é bíblico, isso é estratégico. E a Bíblia declara ali, no livro de Lucas, de forma detalhada, como que era a estratégia, o que precisava ser feito, como que era, quantos iam, como que era para funcionar, tudo detalhadamente, a forma que Cristo queria que funcionasse. Então nós vemos que tudo isso, queridos, não é novo. E nós temos uma cultura aqui na igreja, nós temos uma cultura de cuidado, de pastoreio mútuo. Eu quero dizer para você que nós, a partir de hoje, de forma mais oficial, vamos dizer assim, nós vamos gerar já muitas coisas em Deus. E uma das coisas que é extremamente importante para o nosso contexto como igreja local, como família espiritual, é entender
que eu não posso mais ficar com esse sentimento apenas de ser cuidado, porque o ser humano, ele é especialista nessa questão de querer ser cuidado. Quanto mais cuidado eu sou, mais mimado eu fico. E Deus não chamou um monte de bebezão com mamadeira. Tem o processo do engatinhar, tem o processo de desmamar, de engatinhar, tem o processo de ir para mamadeira, né? Tem o processo de ir para papinha, tem o processo de ir, mas tem o processo também de começar a andar, tem o processo de começar a desenvolver, tem o processo de começar a vivenciar uma maturidade. Então, no nosso caso como igreja local, igreja Casa Viva, aqui o nosso contexto, nós entendemos que precisamos viver de forma profética, apostólica e pastoral. Mas antes disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 3, primeira carta aos Tessalônicos, capítulo 3, olha que vai sintetizar, que vai trazer uma amplitude no nosso conhecimento sobre essa questão do pastoreio por meio de grupos. Esse texto aqui é extraordinário, extraordinário. 1 Tessalonicenses não está no telão. Se você quiser abrir o seu smartphone, ligar a sua Bíblia ou abrir, gente, smartphone é bom demais, mas nada melhor do que você ter a Bíblia para dar o barulhinho dela. Ai, que gostoso, né? Mas pode abrir sua Bíblia também no celular, não tem problema nenhum não. A gente não é contra. Mas se acaso você for mexer nas redes sociais e ver um irmão do seu lado, você vai tomar uma chamada de atenção em amor. Vigia, irmão. 1 Tessalonicenses 3. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Então Paulo estava dizendo o seguinte, a coisa está pegando aqui. A gente vai ser perseguido, está sendo perseguido. Então, ao invés de receber alguém de vocês para cá, eu vou enviar alguém de cá para vocês. Olha só. Vamos lá. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. E por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Verso 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele e por causa de vocês. Noite, dia, insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo de nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. Então Timóteo é enviado e Timóteo retorna falando para o apóstolo Paulo como que a igreja estava.
E é interessante, queridos, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar e a atmosfera que queremos viver em relação aos grupos de pastoreio. Aqui é evidente que nós vemos o cuidado do apóstolo Paulo com a igreja. O cuidado que ele tem para enviar o seu filho na fé, Timóteo, para fazer esse envio. Paulo era o líder do GP e tinha o co-líder, que era Timóteo. E Paulo diz: filho, eu preciso que você vá, porque não tem como ninguém vir, porque nós estamos sendo perseguidos. Então vai, eu vou dar um tempo para você, te preparei, vai lá para o GP, né, de Tessalônica, e aí você ajuda eles, você os mentoreia, você repassa tudo aquilo que você tem aprendido. Isso é o princípio de liderança, ok? Timóteo estava completamente preparado? Não. Timóteo tinha ou estava nos processos da vida, coisas para ajustar? Estava. Mas o apóstolo Paulo envia Timóteo para ver a situação da igreja. Então, queridos, sobre esse olhar, o apóstolo Paulo, ele cuidou do coração de Timóteo, o enviou como apóstolo para ajudar a necessidade da igreja em Tessalônica. Então vocês estão pegando sobre essa questão da importância de pastorearmos por meio de grupos, porque nós temos duas asas do avião, como se fosse duas asas do avião. Nós temos a celebração de domingo, nós tivemos um público muito bom de manhã, estamos aqui à noite, nós temos a celebração de domingo, e nós temos os GPs na semana espalhado nas casas, ok? Muito bem. E diante disso, nós entendemos que é uma estratégia bíblica para que possamos ganhar pessoas para Jesus e cuidar das pessoas que já estão conosco. Vou te fazer uma pergunta. Me fale o nome de 5 irmãos aqui da igreja. Não dá. 4. 3. 2. Pastorear todo mundo de domingo é difícil, não dá. Agora você imagina só, se nós fragmentarmos os grupos, a quantidade aqui, e pastorearmos um grupo de 8, 10, 12 pessoas. É mais assertivo, efetivo. Nós precisamos estar aqui juntos, porque nós adoramos juntos, nós nos comunicamos, nós oramos uns pelos outros, nós ouvimos a palavra juntos, nos preparamos juntos, mas no meio da semana nós vamos enviados para quê? Para cuidar uns dos outros. E olha só que interessante, queridos, diante disso, a igreja, ela tem uma cultura de viver em 3 dimensões espirituais, 3 dimensões que passa pela liderança como um todo, ok? No profético, buscamos do céu todo apontamento, ou seja, nós entendemos que é do céu que vem a unção, que vem a presença, que vem o direcionamento, que vem, não é? Essa direção para nós caminharmos, ok? Então, recebemos direção do Senhor e nutrição para vivermos aqui na terra, que é diante na oração e nos princípios bíblicos que somos ativados e a vivermos o céu na terra. Isso é no profético, ok? Nós em toda celebração nós temos dessas três dimensões. Nós temos o profético, o apostólico e o pastoral. Então o profético é quando nos reunimos juntos também para buscar a direção de Deus, a palavra, o direcionamento de Deus, o apontamento do céu para nós. Muito bem. E também é na oração, na adoração no nosso secreto, ok? Ok. Quando nós exercemos nosso chamado intencionalmente, empreendemos aquilo que aprendemos
inspirando outras pessoas a viverem, nos tornamos apostólicos. Ou seja, o que a gente carrega, o que a gente recebe, nós celebramos e nós compartilhamos. Ok, queridos? Então, essa mensagem é para todos nós como igreja, é um direcionamento. Nós estamos buscando aqui a direção do Senhor. Nós estamos buscando aqui uma presença juntos, para que nós possamos crescer espiritualmente. E aí o que acontece? Diante dessa busca, nós vamos não ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E tudo que nós empreenderemos, tudo aquilo que nós receberemos de forma intencional, nós vamos inspirar outras pessoas a viverem isso também, que é chamado o apostólico, o envio. Todos nós aqui nos reunimos no domingo, nos reunimos aqui coletivamente, mas nós vamos amanhã para os nossos ambientes, seja familiar ou trabalho, ok? E aí em seguida, e quando cuidamos uns dos outros com amor e honra, estamos sendo intencionalmente pastorais. Ou seja, quais são as 3 dimensões que vamos viver de forma diária, de forma intencional? Profética, apostólica e pastoral. Repita comigo: profética, apostólica, mais uma vez, profética, apostólica, pastoral, ok? Se a nossa comunidade aqui vive isso, os nossos encontros dominicais, os nossos GPs também precisam ser intencionais, proféticos, apostólicos e pastorais. Por quê? Porque somos uma igreja em muitos lugares. Agora você imagina só, sobre esse conceito e sobre essa visão. Eu moro no Jardim Boer, ok? E aí, nós começamos, no começo desse ano, eu fiz 2 períodos de treinamento. Eu recebi 7 casais, ficamos 2 meses juntos. Depois passou o primeiro treinamento, fiquei mais 2 meses com mais 7 casais, 14 casais que foram já treinados e foram enviados para iniciar os grupos de pastoreio. Lembra que eu falei que nós tínhamos o grupo de pastoreio em 2019, tive que parar, parou, veio a pandemia, não voltamos mais com os grupos. Até então, orando, sendo curado de muitas coisas, pedindo discernimento de Deus, e Deus foi trazendo luz, trazendo graça, e nós começamos a falar de grupos de pastoreio, que era antigamente GC, grupos de conexão, em 2023, quando nós mudamos para cá. Só que aí, eu tinha um casal, que não está mais conosco, que começaram a cuidar, só que eles também deram problema. Aí eu falei assim: Senhor, me ajuda. De novo não, Senhor. Sabe quando aquela ferida estava quase fechadinha, bonitinha, aí você bate de novo, ela abre, começa a sair sangue, pus. Falei: Deus amado, de novo. E eu fui orar ao Senhor dizendo: Deus, e agora? Porque, meu Deus, eu entendo que é um princípio do Senhor, o Senhor tem isso conosco. Eu fui orar e eu disse: Deus, continuo, não continuo, paro, não paro de novo. Fiquei em stand-by. E aí depois de lá, a gente foi trabalhando em Deus, orando. E aí o Senhor falou comigo lá no começo do ano, no final de 2024: filho, foi eu que comecei isso. Não para não. Começa você. Falei: tá bom, vou eu de novo. Só que agora eu fiz diferente. Abri a minha casa. E aí começamos. E eu falei assim: Senhor, eu não vou dar conta não. Eu preciso de alguém que me ajude. Aí nós convidamos um casal aqui da igreja, o Dona e a Cíntia. E nós fizemos esse convite para nos ajudar. Começou a nos ajudar. Só que passou o tempo. E eles tão amorosamente falaram: pastor, não é muito a minha vibe. Eu tenho orado e falei: tá bom, querido, é leve, tem que ser leve, não precisa ser nada forçado. O que o irmão tem no seu coração? Nesse interim, conversei com o Jonas, com a Ana, queremos sair do Decolando. Falei: Jesus, de novo não pode ser.
Aí oramos, e eu já estava também que algo falando comigo, falando com eles, e nada aconteceu, e eu falei assim: Deus, qual é o movimento que o Senhor quer fazer? Aí eu entendi, o Doni e a Cíntia, Deus estava falando com eles, dessa questão que Deus também iria mudá-los, com Jonas, com a Ana, e vai aquele processo, até a gente discernir o que Deus estava fazendo, só que Deus direcionou, e foi muito em paz, foi muito leve, muito tranquilo. O Doni e a Cíntia assumiram Decolando, o Jonas vai começar um trabalho com homens, a Ana ajudando na parte do neurodivergente, e tudo mais, está tudo bem. Deus trouxe várias outras pessoas para fortalecer, né, o Decolando, glória a Deus. E agora o GP, Deus, manda alguém, Senhor, e agora? E aí, graças a Deus, eu falei de manhã, eles não estavam, mas o Denis Catati, vieram para somar, vieram para nos ajudar, e eu falei assim: Senhor, obrigado. Por quê, amados? Porque eu vi isso como um grande presente de Deus, e é tão intencional o que a gente quer fazer, queridos, que nós já temos 8 grupos ativos, mais 4 que é da juventude, nós temos 12 grupos, e eu queria dizer para vocês que a nossa intenção é multiplicar isso, mas com sabedoria, com graça, porque eu sei que alguns de vocês já também tiveram experiências não tão boas com essa questão, né? Célula, grupos familiares, grupos pequenos. Mas, queridos, acreditem no que eu vou dizer para você. É uma estratégia bíblica ensinada pelo próprio Jesus. Então não tem como nós negligenciarmos isso. E nós já começamos nos bastidores, em oração. Começamos diferente, começamos regando em oração, começamos a conversar com os irmãos, trazer. Eu tenho trabalhado com a igreja já faz um bom tempo em relação a isso. Então hoje, de forma mais assim, maciça, nós vamos trazer essa cultura e essa visão do discipulado, que é também por meio dos grupos. E olha só que interessante, em Atos 5:42 diz: todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então nós não podemos negligenciar nem o templo, nem a reunião coletiva, e nós não podemos negligenciar também os encontros nas casas, ok? Isso é muito importante. Então, gente, não é nada novo, não é nada novo, sempre foi assim. Jesus sempre fez isso e deixou para nós esse legado de pastoreio. Então, queridos, de forma profética e diante da palavra de Deus, é de Jerusalém a Americana, é de Jerusalém a Santa Bárbara, é de Jerusalém a Nova Odessa, é nesse polo que nós estamos, que é um polo maravilhoso. Nós somos presenteados em morar nessa região, amados. Mesmo com tanta gente ferida, tanta gente desigrejada, tanta gente precisando, mas tem muita gente precisando de ajuda. E o nosso papel não é só nos centrarmos aqui num grupo sentado salvo e satisfeito, tudo bem, eu não quero ligar para ninguém, não, eu quero o meu, eu quero fazer o meu, eu quero receber. Não é isso, não existe isso no reino. Então quanto mais eu recebo, mais eu tenho que compartilhar. A igreja começou com grupos dos lares. Ela começou com grupos dos lares, sempre foi assim. Olha só Colossenses 4,15: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa, na sua casa. A Bíblia não fala se ela era, eu não pesquisei na verdade, mas não fala se ela era uma viúva, uma jovem, ok? Mas estava ali pastoreando. Filemon 1:2, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. Aqui já fala de um casal. Então, uma igreja que é responsável não pode negligenciar o pastoreio, não pode negligenciar esse chamado de Deus, essa direção de Deus. Afinal, nós não somos um lugar para frequentar, nós somos um lugar, uma família para pertencer.
Então somos uma igreja em muitos lugares. Nós temos uma visão, nós temos uma missão, nós temos uma forma, nós temos estudos. O que eu estou pregando aqui hoje, amanhã já tem GP. O Denis preparou o estudo e vão passar amanhã para o pessoal da semana para os GPs. Então é intencional. Ninguém vai deixar solto, mas também nós vamos cuidar do coração dos líderes. Nós vamos ter TPL. Iniciamos com o TPL. Todos os líderes e os colíderes que estão à frente dos GPs, nós vamos ter uma vez por mês, antes das celebrações. Um mês é antes da celebração da manhã, o outro mês é antes da celebração da noite. Por quê? Porque nós precisamos alinhar corações. A visão, ela vaza. Ou seja, nós já temos líderes e colíderes pastoreando grupos de GPs, ok? Grupos de pastoreio. Mas os que vão chegar, quer ver uma coisa? Quem aqui que está presente nessa celebração participa de um GP? Levanta a mão assim. %? 40%? Então, por quê? Eu fiz essa pergunta não é para te constranger, não é nada disso, porque é agora que eu estou trazendo para a igreja, ok? Então você vai ser convidado a abrir um GP, você vai ser convidado a participar de um GP, porque nós já estamos espalhados na cidade, aqui em Santa Bárbara, vamos iniciar em Nova Odessa, né? Vamos começar com o Daniel e com a Adriana também. Então, você vai participar, e a igreja é envolvida nisso. Por quê? Porque é necessário para que haja cuidado, ok? Para que haja uma assistência, para que haja essa evangelização, que é importantíssimo. Gente, nós cantamos aqui os vícios dessa geração. As pessoas ansiosas, depressivas, precisando por problemas emocionais, as pessoas precisam de ajuda. Então, é sobre isso que eu estou dizendo. O nosso alvo para este ano ainda, nós temos 12 grupos ativos, mas nós queremos chegar, isso, eu estou sendo muito singelo, muito pé no chão, ok? Nós temos 12, nós queremos chegar a 20 grupos até o final do ano. Nós temos setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Você acha que em 4 meses não dá para começar 8 grupos? Gente, dá para começar até mais. Até o final de 2026, o nosso alvo terá no mínimo 50 grupos. Agora você faz 50 grupos, com a média de 8, 10 pessoas ali, pertencendo os grupos de pastoreio com cuidado, não é? Sendo assistido. Quantas pessoas multiplicando nós temos? 500 pessoas. Destes grupos vai ter mais multiplicações. E eu não estou falando no sentido de número apenas, eu estou falando no sentido de propósito, de chamado, de missão. Ok, queridos? Então é sobre isso. Então por isso que eu estou aqui dizendo que a partir de hoje nós vamos orar por isso. Nós vamos ter uma ativação hoje. Como nós falamos de manhã, nós temos e intencionalmente esse desejo, esse plano de nós multiplicarmos em propósito. Por isso que eu disse que você não será mais apenas tratado como uma ovelha. Você será sim cuidado como ovelha, mas será enviado como pastor. Porque tem que ter os dois. Nós precisamos de cuidado e vamos ser enviados para cuidar. Então é sobre isso. Amém, amados? Aleluia. Então nós vamos tendo orientações, buscando orientações de Deus,
E para que essa cidade seja alcançada, nós entendemos, queridos, que chegou o nosso tempo de nós avançarmos nesse propósito. E eu quero, já indo para o final, nós vamos estabelecer biblicamente grupos de pastoreio nos lares para, primeiro, edificar a fé de todos. Disse Jesus: fortaleça os seus irmãos. Devemos fortalecer os nossos irmãos, fortalecer uns aos outros, e é por isso que recebemos os dons como igreja. Efésios 4, 12 e 13: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Como é que você tem passado? Porque, queridos, numa celebração pública, só o pastor tem o microfone e tem que repassar aquilo como direção, a palavra de Deus como direção, como apontamento e como envio. Só que nos grupos, nós temos um líder, um co-líder, ok, mas também nós temos os participantes, as pessoas que participam, que vão ler versículos, contar testemunho, vão passar o estudo, vão passar ali momentos que vão abrir o coração com uma necessidade, a assertividade ali das pessoas serem mais alcançadas. Olha, eu estou com um problema aqui, vamos te ajudar. Porque aí não precisa passar pelo conselho, pelo pastor. Não, você já é o pastor ali, você vai atender a necessidade emergente. Ora comigo nessa semana, porque eu vou passar por isso, fazer um exame. Eu fui chamado para fazer uma entrevista. Vamos levantar agora, cadê a cadeira do milagre? Senta aí, vamos orar, vamos profetizar. Você está sendo assistido. Você tem uma rede de apoio, você tem uma rede de crescimento, você tem uma rede de cuidado mútuo. Por isso, queridos, por isso, não podemos mais nos sabotarmos. Segundo, fortalecer o emocional das pessoas. Por que os grupos de pastoreio vão ser esticados, estendidos nos lares? Para fortalecer o emocional das pessoas. Queridos, nós vamos ser aqueles que vão chegar com uma palavra de fé, de esperança, de abordar ali o cuidado e trazer a elas o seguinte: olha, você não está sozinho, nós estamos juntos com você. É sair da zona de conforto, do nosso status quo, e vivenciar algo novo. Porque, queridos, todos os GPs que eu vou, todos os encontros na casa dos irmãos, eu vou com a intenção também de abençoar, mas saio dali abençoado. Então valorize o que o Senhor tem nos dado, o que o Senhor tem trazido para nós como visão. Nós não vamos abrir mão disso. Quais são os primeiros que precisam inaugurar GPs e participar dos grupos? Os líderes, os que estão na frente, são exemplos. Timóteo, são os Timóteos. Nós temos Timóteos aqui hoje, amém? Glória a Deus, é isso. Gente, você conhece alguém que está precisando desesperadamente de uma ajuda, de uma palavra? Falou assim: olha, tem um grupo em casa, ou posso te indicar um grupo para nós estarmos juntos. E ali a pessoa vai toda carregada e sai descarregada. Chega ferida e é curada. Chega, totalmente com dúvidas, com questionamentos, com problemas, e sai dali abençoada pelo Senhor. Queridos, essa é a nossa intenção, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12:15: alegrem-se como os que se alegram e chorem com os que choram. Essa é a nossa intenção, ok? Terceiro, estabelecemos biblicamente grupos de pastoreio para pastorear mutuamente as nossas famílias. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, nós vamos cuidar uns dos outros, nós aqui, ok? Porque os grupos, eles terão essa característica
de ter pessoas, membros da igreja, os novos que chegaram e o não crente. Porque se nós não tivermos esse movimento, nós vamos ter um monte de grupos como panela. Eu não sei você, mas eu não suporto mais. Já foi o tempo de suportarmos mais panela. Panelinha. E quem vai ser o Tramontina? O corte imediato, né? O corte Tramontina é o líder e o co-líder. É intencional. Se eu não der vazão, por isso que a gente sempre fala, o ambiente seleciona as pessoas. As pessoas estão cansadas de lugares, queridos, falsos, lugares nocivos, lugares. A gente quer um lugar para a gente chegar. E outra, poxa, a gente trabalha, tem demanda. Tem que ser um negócio realmente empoderado pelo Espírito. Graças a Deus, todos os grupos que nós estamos indo, tem sido tão bom, tão abençoador. Oh Deus, eu falo assim, Senhor, obrigado, Senhor. Alegre o coração do pastor. Imagina o coração do supremo pastor, daquele que fez o negócio, daquele que idealizou tudo. Não precisa ter medo, não precisa se sabotar mais. Se entregue, se renda, participe, porque você vai ser abençoado e vai abençoar outras pessoas. Quarto, nós estabelecemos biblicamente grupos de pastoreio para buscar a integração do rebanho. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sinti, que vivam em harmonia no Senhor. Então está dizendo que nós devemos buscar a integração, buscar a proximidade e ver o crescimento uns dos outros. Quinto, suprir as necessidades do próximo. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Queridos, nós precisamos cuidar das viúvas, dos órfãos e dos necessitados. Grupo de pastoreio não é igrejinha dentro da igreja. Grupo de pastoreio é a igreja fundida no meio da cidade, para falar do amor de Deus, para dar assistência a quem precisa, e trazer essa revolução de amor, de cuidado. Por isso que nós temos o fundo social, por isso que nós temos a intenção de ajudar. Olha só, Zacarias 7,10: não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro necessitado, nem tramem maldades uns com os outros. Essa é a nossa oração. Sexto, porque implantamos grupos de pastoreio. Sexto, para trabalharmos pela unidade. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Filipenses 2,2: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Esse é o seu grupo. Sétimo e último, por que nós estamos implantando os grupos de pastoreio? Para fortalecer o envio apostólico. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aqui está falando sobre Atos, que os apóstolos iniciaram a igreja, começaram a delegar, eles estavam nas mesas, estavam no meio do povo ajudando. Se você ler o texto, você vai perceber isso. Eles estavam ajudando, aí eles começaram a ver que a igreja estava desenvolvendo. E aí a Bíblia fala, para uma direção que Deus deu a eles: escolham homens comprometidos e cheios do Espírito, empodere eles e os envie para cuidar uns dos outros. Então os apóstolos falaram o seguinte: olha, então a partir deste envio, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Então, queridos, isso é extremamente importante e intencional. Eu aprendi que recebemos da unção que celebramos e respeitamos.
Isso é uma frase do pastor Carlito Paz, mas nós recebemos a unção de Deus. Nós recebemos essa unção de envio. Então, queridos, se isso faz sentido para você, nós vamos caminhar nesta visão. Nós vamos caminhar nessa direção. Então eu quero ver as pessoas sendo cuidadas, dando testemunho, sendo usados pelo Senhor na palavra. Todos os estudos, os materiais são intencionalmente preparados, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, para que todos sejam edificados. É uma questão também, amados, de prioridade. Nós precisamos vivenciar isso como igreja, família, como uma família espiritual e orgânica. Não tem como, não tem outra maneira. Nós não podemos fazer nada sozinho, ninguém pode. Por isso que nós contamos com você, para que a nossa igreja seja mais saudável, para que a nossa igreja seja mais intensa, para que a nossa igreja seja mais influente no reino de Deus. O texto de Hebreus 12:15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O ambiente seleciona as pessoas. Então é sobre isso que nós estamos falando. Não aceite a contaminação, porque você já foi limpo por Jesus. Ajude outras pessoas a reconhecerem que elas são pecadoras, precisam da graça de Deus, e você simplesmente vai ser um canal de Deus, um canal de salvação. Fiquem firmes na igreja, você é a igreja de Cristo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajem. Queridos, você participa de um grupo, olha, eu vou te apresentar ali para os coordenadores, está aqui, o Denis, a Tati, vão te direcionar, vão ajudar. Eu moro em tal bairro, nesse bairro não tem ainda um grupo, você não quer inaugurar? Mas eu não quero liderar por enquanto. Tudo bem, a gente manda um líder lá. Onde que é? Você pode abrir sua casa? Não, minha casa é grande, eu posso receber os irmãos, eu tenho uma casa. Ok, vamos instalar ali, vamos plantar ali um GP. E ali, na cidade, torna-se um polo de evangelização, de cura, de milagres, de restauração e de evangelização. Amém, amados? Afaste-se de quem gera divisão. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Queridos, eu passei a visão, a partir de agora sermos uma igreja muito mais responsável nessa questão. Ok? Então, a partir de hoje, nós vamos andar com mais unidade, com mais intencionalidade. Por quê? Porque os nossos grupos são todos sem tampa e sem pressão. Tem que ser leve. Tem que ser algo que você vai ser assistido, cuidado, mas também incentivado a cuidar uns dos outros. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu não fiz de manhã e esqueci. Na verdade não estava no script. Quem tem mais de 1 ano convertido aqui? 1 ano de conversão. Levanta a mão para mim saber aqui, 1 ano. Então nós temos 1, 2, 3, mais de 1 ano para mais, de 1 ano para mais de convertido. Então você já é pastor. Você já é pastor. Uau. Meu Deus. Quem já participou de grupos de pastoreio, de célula? Quem já participou? Levanta a mão. Bastante pessoa também. Então, queridos, abra-se para o novo de Deus. Deixe Deus te usar. Você conhece a igreja que você pertence. Você conhece a liderança. Você sabe da nossa responsabilidade e temor a Deus. Então, queridos, viva o novo de novo. Viva o novo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Porque somos uma igreja família, somos uma igreja em muitos lugares. E o grupo de pastoreio vai abençoar e vai realmente empoderar você para viver um novo tempo com Deus. Amém?
Então, passando para vocês essa visão dos grupos de pastoreio, eu quero orar. Fique de pé. Nós vamos fazer uma ativação profética aqui. Quero chamar Denis, corre aqui um pouquinho, por gentileza, vem cá um pouquinho. Isso. Eu quero orar com você, nós temos uns minutinhos. Pode subir aqui, sobe aqui comigo. Isso, você é atleta, aleluia. O Denis é com a esposa Tati. Faz assim, Tati, olha lá, a Tati no fundo lá. Eles são os coordenadores do GPS. Inclusive inauguraram na casa do Alexandre e da Késia, né? Já está explodindo lá, né? Aleluia. Já inauguraram o GP aqui no Parque Novo Mundo. Estão lá, queridos. E é tão bom nós termos essa direção, esse prazer de estender a mão, de ajudar uns aos outros. A partir de hoje, queridos, nós vamos inaugurar um novo tempo da nossa igreja família. Nós vamos inaugurar um novo tempo de Deus mesmo nesse aspecto. Nós tivemos vários irmãos de manhã que nos procuraram dizendo: olha, pastor, eu entendo que chegou a minha hora de participar de um grupo de pastoreio. Queridos, é tão bom, é tão extraordinário. Nós estamos preparando tudo com muito carinho, com muita intencionalidade, para que você cresça e entenda que você também foi chamado para cuidar uns dos outros. Nós queremos fazer isso com muita verdade. Eu quero orar com você e erguer as nossas vozes, dizendo que um novo tempo está chegando. Está chegando um novo tempo de cuidado, e nós vamos avançar nesse propósito. Eu quero orar com você para que você entenda isso e se posicione espiritualmente, para quando eu, os pastores, o Denis, olha, você já participou do GP? Ainda não. Quer participar? Eu quero. Onde é? Olha, nós temos tal bairro, mas eu moro no bairro lá, no bairro X. Olha, esse bairro ainda nós não temos. Quer inaugurar? Vamos inaugurar. Aí você inicia, junto com o cuidado pastoral. Você não vai ser jogado, você não vai ser largado. Nós vamos cuidar de você. É só o seu sim, queridos. Você sonha com famílias sendo restauradas? Você sonha com pessoas aceitando a Cristo? Você sonha com pessoas se entregando a Jesus, dizendo: eu me rendo, eu quero Jesus na minha vida? Você sonha com isso? Nós sonhamos com isso. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos diante do Teu ID aqui, diante da Tua palavra, que é imutável, poderosa. E nós cremos, Senhor, nesse ambiente que é um ambiente apostólico, Senhor. E nós estamos aqui para declarar, Senhor, que a partir de hoje a nossa igreja, como família espiritual, nós viveremos, ó Deus, o novo do Senhor. E nós viveremos, ó Deus, essa atmosfera dos grupos nos lares, dos grupos de pastoreio. Senhor, eu creio, Pai, que cada um aqui, Senhor, está entendendo onde o Senhor quer nos colocar. Cada um aqui, Senhor, tem, ó Deus, responsabilidade de guardar o coração em Ti, cuidar da família biológica, e também, Senhor, obedecer, ó Pai, o Teu ID, para que possamos, ó Deus, ser instrumentos Teus por onde nós formos.
Ah, Senhor, tudo que nós temos recebido, tudo que nós temos aqui, Pai, compartilhado da Tua palavra, da visão que o Senhor tem nos dado, chegou o tempo, Pai, chegou o momento, Senhor, de nós compartilharmos isso para mais pessoas. Senhor Jesus, eu te peço, Pai, tira todo medo, tira toda paralisia, todo sentimento de inadequação, ó Deus, e nos usa, Senhor, para levarmos a Tua mensagem. É a Tua mensagem, Senhor, é o Teu nome, não é sobre nós, é sobre o Senhor. A igreja começou dentro de casas, Senhor, e nós não queremos negligenciar o Teu chamado, negligenciar o Teu envio. Espírito Santo, nos usa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que agora, Senhor, diante de tantas tentativas, agora, Senhor, tudo flua para a Tua glória, Senhor, tudo flua para o Teu mover, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa cidade, Senhor, as cidades circunvizinhas possam conhecer o Teu nome através desse envio que o Senhor usará esta simples igreja para revolucionar ambientes onde nós chegaremos, Senhor. Espírito Santo, toca nos corações. Chegou o tempo, porque nós temos recursos, Pai, nós temos condições, nós temos a Tua palavra, estamos pertencendo a uma igreja saudável. Senhor, usa-nos, Senhor, envia-nos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, porque através disso o Senhor vai capacitando, aleluia, e nós já estamos gerando pela fé, Senhor, famílias rendidas a Ti, famílias prostradas diante do Senhor, ah Deus, sendo curadas de vícios, ah Deus, de demônios, sendo curados, ó Deus, emocionalmente, ah Deus, com Seus nomes no livro da vida. Nós cremos nisso, Senhor, e aplicamos fé, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos isso, Pai, e selamos isso para honra e glória do Teu santo nome. Senhor, nós teremos muitos testemunhos, muito mover do Senhor, ó Pai, e tudo isso, Senhor, tudo isso para testemunhar que nós não estamos só aqui dentro, porque nós vamos também, Senhor, para fora. Nós vamos ser, ó Deus, lâmpadas móveis, nós vamos ser uma igreja em movimento, ó Deus, para fora, Senhor, para ganhar pessoas para Jesus. Essa é a nossa intenção, Senhor. Sela isso, Deus, e assim nós oramos, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.